Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa e estou falando com você que vai enfrentar um concurso para o Tribunal de Justiça da Bahia. É isso, cargo efetivo, servidor da Bahia. E Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, é claro que está lá no seu edital a Lei de Organização Judiciária, exatamente, Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Estado da Bahia, a Lei 10.845 de 2007. Certo? Eu sou professora de legislação específica, me especializei em legislação que trata de organização de instituições, Ministério Público, diversos tribunais, regimentos internos, Estatuto de Servidores. Também sou uma servidora, já estou aí há 20 anos na qualidade de servidora, também de Tribunal de Justiça, só que Tribunal de Justiça do Rio. Estou aí há mais de 15 anos, tá bom, parei por aí, tô ficando velhinha, há mais de 15 anos lidando com concurso público, preparando vários candidatos em legislação específica, certo? Em legislação específica nós temos alguns cuidados a observar. Primeiro, qualquer banca gosta de letra de lei. A grande maioria, mesmo aquelas bancas que gostam de, nas demais questões do direito material, processual, ingressar em jurisprudência e doutrina, quando chega em legislação específica, isso não acontece com tanta frequência. A grande maioria das questões, mesmo aquelas que abordam casos hipotéticos, observam letra de lei. Ok? Então é muito importante que você, candidato, leia a legislação. O nosso objetivo aqui é apresentar um módulo intensivo para você, já que a legislação é bem extensa, naqueles pontos aí, meus 15 anos de experiência em concurso público, naqueles assuntos, naqueles pontos que as bancas mais gostam, são assuntos recorrentes em prova, certo? E aí, um outro detalhe muito importante para você, no que se refere à legislação específica, cuidado com o material, certo? Eu tenho um site, claudetepessoa.com, onde você consegue lá as matérias que eu trabalho nos meus módulos online, as legislações, né? Então, você consegue essa legislação lá no meu site. Cuidado, por quê? Porque legislação específica costuma alterar com muita frequência. Por conta disso, um outro cuidado, qual é? Na hora de resolver, depois de ter estudado a matéria, vamos fazer treinamento, né? Como se faz treinamento? Resolvendo questões de provas anteriores. Aqui nós temos um probleminha, porque não são muito fartas as questões de provas anteriores sobre o tema, e tem um outro detalhe, a alteração constante, né? A constante alteração legislativa. Cuidado, de repente uma questão de uma prova anterior já não é mais uma realidade, já foi o artigo revogado, alterado, e isso tem que acontecer, não tem jeito, porque as estruturas precisam se adequando à realidade atual. Ok? Tudo bem? Então eu também ofereço um módulo de questões onde eu avalio, verifico se as questões estão adequadas à redação atual da legislação, certo? Isso é muito importante. E como não tem tantas questões, a banca Claudete Pessoa entra em ação e ali também elaboro várias questões pautadas na legislação atualizada. Bom, a Lei de Organização Judiciária da Bahia, a LOGBA, né? Lei de Organização Judiciária da Bahia, ela vem organizar, estruturar o Poder Judiciário do Estado da Bahia para cumprir a sua missão, né? Essa missão que é constitucional, porque a gente sabe que o Estado Democrático Brasileiro, ele se estrutura lá em vários entes federativos, a União, os estados, Distrito Federal, o município, não é isso? E cada ente federativo, com as devidas peculiaridades, como o município, está estruturado
em 3 poderes. Temos aí 3 poderes estatais com funções típicas. Temos o administrador principal, o poder executivo, que vai cuidar, né, dos interesses comuns, dos serviços públicos, atendendo aos interesses da sociedade. Mas antes disso, nós temos o legislativo, aquele grupo de pessoas que vai editar regras de comportamentos coercitivas, impositivas. Todos devem obedecer aquelas regras de conduta ali estabelecidas no legislativo pelo seu devido processo, né, legislativo. Temos aí o administrador principal, o poder executivo, e temos o judiciário, aquele que vai resolver os conflitos do povo brasileiro. O brasileiro é gente boa, samba, futebol, muito papo, mas tem hora que azeda, tem hora que encrenca, não pode fazer justiça com as próprias mãos, disse o legislativo. Então é preciso instituir uma estrutura, o chamado Estado Juiz, para resolver os conflitos de interesse. E aí a população vai recorrer a essa estrutura para resolver o seu problema, certo? Cada um com funções típicas, né? Mas também exercendo funções atípicas. Administrativamente, temos aí uma função, né, para organizar e estruturar a sua casa, isso vale para todos eles, no intuito de cumprir a missão constitucional. Isso acontece com o judiciário. O judiciário, estruturado em linhas gerais, lá no artigo 92 ao 126 da Constituição Federal, tem a sua missão e, a partir dessa missão constitucional, ele tem que se estruturar. Nós temos na própria Constituição uma estrutura maior, né? Uma estrutura nacional do Poder Judiciário. Temos o órgão máximo, que exerce a instância extraordinária, que tem a missão de ser o guardião constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. A Emenda Constitucional 45 de 2004 criou um órgão máximo administrativo, que é o Conselho Nacional de Justiça, não exerce jurisdição. Ele existe para quê? Para controlar administrativamente toda a estrutura nacional do Poder Judiciário. E também, lógico, um controle funcional, principalmente das atividades dos magistrados. O Conselho Nacional, apesar de não exercer jurisdição, apesar de não resolver conflitos de interesse da população brasileira, ele integra o Poder Judiciário como órgão máximo de controle administrativo. Tem uma composição multifacetária. O que quer dizer isso? Temos ali na sua composição juízes, ou seja, magistrados, membros do Ministério Público, advogados e cidadãos, de acordo com as indicações pertinentes, não é isso? Ok? E nomeados pelo presidente da República, os seus membros. Bom, e aí resolveram o seguinte: olha, vamos estruturar o Poder Judiciário da seguinte forma. Vamos criar órgãos que vão cuidar de assuntos especializados, de assuntos específicos. Esses assuntos são tão importantes que precisamos estruturar órgãos próprios. Então, a nível federal, nós temos a Justiça Especializada. 3 matérias mereceram estruturas próprias: trabalho, eleitoral e militar. Essas matérias têm órgãos próprios de primeira instância, de segunda instância e de instância especial. Tá bom, o Tribunal Militar, ele é um órgão que não está instalado, porque ele somente é instalado em tempos de guerra, mas está lá a sua previsão constitucional, ok? E essas instâncias e graus de jurisdição permite aí o desenvolvimento processual de acordo com as regras, com as leis processuais, certo? E nos próprios órgãos da Justiça Especializada. Essa parte aqui, Justiça Especializada a nível federal, é só para você ter uma noção do conjunto maior do Poder Judiciário, ok? Da estrutura nacional do Poder Judiciário. O que mais nos interessa, o que interessa para o seu concurso, é a Justiça Comum. O que decidiu o Constituinte? Olha, tem a Justiça Especializada e vamos também estruturar a Justiça
comum, em dois âmbitos, no âmbito federal e no âmbito estadual. Como o Distrito Federal é um ente federativo híbrido, ímpar, né, sui generis, vamos adequá-lo no que se refere ao Poder Judiciário ao modelo estadual de judiciário. Certo? Bom, então nós temos lá órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e o interessante, temos apenas um órgão para exercer a instância especial da Justiça Comum, que é o Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer que não importa processos oriundos dos órgãos de primeira instância, né, estaduais, distritais ou federais, chegarão em grau de recurso, respeitados os requisitos processuais, ao Superior Tribunal de Justiça. Lógico, seja a Justiça Comum, seja a Justiça Especializada, poderá um processo, respeitados os requisitos recursais, também chegar à instância extraordinária, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu quis aqui te dar o panorama nacional do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é regido pelo princípio da unidade, né? O Poder Judiciário é um só. A coisa julgada, respeitados os requisitos, né, da lei processual, ela é formada por qualquer uma decisão. Pode a coisa julgada ser formada após uma decisão da primeira instância? Sim, esgotado o prazo recursal após a sentença de mérito, temos aí a formação da coisa julgada, a certeza jurídica. Não é isso? Ok? Isso é uma prática, um dos pontos onde a gente percebe a unidade da jurisdição. Bom, a partir desse panorama, nós olhamos para o Poder Judiciário Nacional e enxergamos o nosso foco de estudo. Qual é o nosso foco de estudo? Olha que fácil, né? Nós vamos nos concentrar na primeira e na segunda instância de um estado, o estado da Bahia. Não é isso? Os juízes do estado da Bahia e o Tribunal de Justiça do estado da Bahia. Interessante observar que os juízes estaduais, assim como os federais, né, os juízes, eles são magistrados, ou seja, ocupantes de um cargo público vitalício, regime estatutário, enquanto agente público tem lá um rol de deveres, um rol de direitos, por conta da importância de seu desempenho, tem um rol de prerrogativas, né, de função, mas também vão observar aí um rol de vedações, exatamente pela importância de seu desempenho. Esse é o aspecto funcional. Analisando o juiz enquanto agente público, faremos uma reflexão, ok? Veremos os detalhes. Analisando o juiz num primeiro momento e agora eu olho para o juiz e encaro um agente público? Não. Agora, nesse instante, eu olho para o juiz e enxergo um órgão público, um órgão do Poder Judiciário. Claudete, como assim? De carne e osso? Um órgão não é parede? Não, aquilo lá é sede, é estrutura. O juiz é o órgão do direito e o órgão público. E como classifico o juiz enquanto órgão público, hein? O juiz do estado da Bahia, qual a classificação dele enquanto órgão público? Órgão de primeira instância do Poder Judiciário do estado da Bahia. Entendeu? Então, a Lei de Organização Judiciária, ela vem fazer o quê? Ela vem estruturar o Poder Judiciário estadual, ok? Para cumprir a sua missão constitucional. Isso é uma ordem constitucional. O artigo 125 da nossa Constituição Federal traz lá o comando: os estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Organizarão a sua justiça a partir dos princípios constitucionais. Esse é o comando maior, né? E no parágrafo 1º,
do artigo 125, temos lá: a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça. Certo? E com base nesse comando constitucional, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia propôs a lei que deu origem, que instituiu aí a organização e divisão judiciária do Estado da Bahia, tratando também da administração e o funcionamento da justiça e seus serviços auxiliares. A Lei 10.845 de 2007 é uma lei moderna, uma lei recente em termos de organização judiciária, que traz aí a estrutura do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Mas não só isso. A segunda parte dessa lei trata da magistratura. Olha lá o artigo 1º da Lei de Organização Judiciária da Bahia. A lei regula as atividades de competência do Poder Judiciário do Estado da Bahia, dispondo sobre a divisão, organização, administração e funcionamento da justiça e dos seus serviços, dos serviços que eles são conexos ou auxiliares. E na segunda parte, qual é a outra missão da lei? Magistratura estadual. Regulamentar a magistratura estadual. Lógico que nós temos aqui regras estatutárias aplicáveis ao magistrado, porque o Estatuto do Servidor é para a carreira auxiliar, para a carreira de membro do Poder Judiciário, ou seja, da magistratura do Estado da Bahia. Nós temos a própria Lei de Organização Judiciária, que traz lá na sua segunda parte as regras estatutárias aplicáveis aos magistrados do Estado da Bahia. Certo? Ok? Vamos também analisar as principais regras da magistratura estadual, porque ela também foi cobrada no seu concurso. Tudo bem? Ok? E é importante lembrar, reforçando mais uma vez, que na primeira parte, que é o nosso primeiro objeto de análise, vamos olhar para o juiz e enxergar ele enquanto órgão público do Poder Judiciário da Bahia. Depois, na segunda parte dessa mesma lei, nós vamos olhar para o juiz e enxergá-lo como um agente público ocupante de um cargo vitalício com várias regras estatutárias. Essas regras estatutárias têm como base, a Constituição, principalmente o artigo 93, 94 e 95, da Constituição Federal. Também não pode estar em conflito com a Lei Orgânica Nacional da Magistratura, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, certo? E aí, a partir dessas duas regras, a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a Lei de Organização Judiciária da Bahia estabeleceu regras estatutárias aplicáveis aos seus magistrados. Então esse é o nosso desafio, esse é o nosso tema, do nosso bate-papo concurseiro. E aí eu, Claudete Pessoa, professora, vou estabelecer nos nossos encontros uma ordem pedagógica e não legislativa. Por isso que eu dou um salto lá para o artigo 15 e vou logo tratar da divisão judiciária. Você tem que entender, e aí muitos falam para mim, que Claudete, a Lei de Organização Judiciária é pura decoreba. Calma, não é assim não. Não concordo. Não, Claudete, a Lei de Organização Judiciária não dá para entender aquilo. Dá sim, claro que dá. Calma, vamos entender, porque se a gente entende, a gente consegue resolver e gabaritar qualquer tipo de questão. Seja questão decoreba, seja uma questão construída, seja um caso hipotético, ok? Estou acostumada com isso, com os meus alunos gabaritando organização judiciária nas provas. Certo? É isso que você quer? Então vamos juntos nesse bate-papo concurseiro. Certo? E aí o artigo 15, ele traz ali a base da divisão judiciária. Porque o legislador baiano
se reuniu e disse, olha, a gente precisa organizar o judiciário do Estado. A gente precisa resolver os litígios, os conflitos do nosso povo baiano. E agora? Como é que a gente vai estruturar o funcionamento desse poder? Vamos lá? Olha, vamos fazer o seguinte, para o exercício das atividades jurisdicionais, o território do Estado da Bahia constitui seção judiciária única. Então, falou do território do Estado da Bahia, temos aí a seção judiciária. Então, seção judiciária corresponde a todo o território do Estado da Bahia. E vamos fracionar essa seção judiciária para efeitos da administração da justiça em subseções, em regiões, em circunscrições, em comarcas, comarcas não instaladas, distritos e varas. E veio o legislador conceituando cada uma delas, certo? Tudo começa pelas comarcas. Por quê? O que pensou o legislador? Tá bom, olha, a população não pode fazer justiça com as próprias mãos. Tem lá o seu conflito, tem lá o seu problema com outro, né? E precisa tentar resolver sozinho na conversa. Mas se o bate-papo não resolveu, se o diálogo não deu certo, é preciso impor a regra legal. É preciso resolver esse conflito. Como? De que jeito? Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o estado da Bahia. Faz de conta que isso aqui é o estado da Bahia. Ó, com bastante criatividade, né? E aí, vamos pegar o estado da Bahia, esse território, que vamos chamar de seção judiciária, vamos dividi-lo em vários pedacinhos. E aí, em cada pedaço, nós vamos colocar um ou mais juízes para resolver o conflito desse povo. Porque são muita gente, precisamos ter um quantitativo de juízes que atenda, esse é um comando constitucional, precisamos de um quantitativo de juízes que atenda a população baiana. E como que o povo vai saber qual juiz que eu vou procurar para resolver o meu problema? Olha só, vamos fazer isso. Vamos dividir o estado da Bahia em vários pedacinhos que nós vamos chamar de comarcas. E cada comarca tem lá, de acordo com o seu tamanho, vamos ver as classificações da comarca de acordo com o seu tamanho também. Em cada comarca, nós teremos aí um ou mais juízes para atender e resolver o conflito daquela população. E para a gente não fazer uma outra divisão do território, já tem uma aí já prontinha que a gente pode tomar por emprestado, que é a divisão territorial denominada município. Pronto, resolvido. Pegamos um município e cada município corresponde a uma comarca. Pronto, show, resolvido. Cada comarca corresponde a um município, certo? E aí, comarca é divisão judiciária, município não é divisão judiciária, ele somente serve de parâmetro para definir os limites territoriais da comarca. Entendido isso? Ok? Então a gente já utiliza uma divisão territorial existente. Toma por emprestado. E aí definimos o limite territorial da comarca. Resolvido. Olha só, mas só que para a gente criar uma comarca é preciso uma lei, é preciso parâmetros, requisitos. Então tem município que não dá para a gente instalar a comarca logo de cara, não. Então nós teremos aí as comarcas não instaladas, que vão integrar uma comarca instalada. Tudo isso está definido pelo próprio artigo 15, pela própria Lei de Organização Judiciária da Bahia. Mas eu quero mostrar para você como que a coisa começou. Qual foi a ideia inicial? A ideia inicial é estabelecer quais os juízes
iriam resolver os conflitos do povo baiano, qual juiz que a população deveria recorrer. Certo? E aí, pelo princípio do juiz natural, não pode haver uma escolha. Eu quero o doutor João porque é melhor que o doutor Joaquim. Por isso que é preciso estabelecer critérios objetivos na definição de competência. E a comarca, ela serve sim, ela é critério para definir a competência territorial do magistrado. Não é isso? Ok? E aí o artigo 15, ele vem lá trazendo várias definições. Eu vou partir logo para a comarca, olha lá. Porque a origem ali, colocaram numa sequência legislativa, mas a sequência pedagógica é essa. O que é comarca? Olha lá o inciso 5. É uma unidade de divisão judiciária autônoma, sede de juízo único ou múltiplo. Quando nós temos vários juízos, né, temos ali um juízo múltiplo. Se a comarca é muito pequenininha, basta um só juiz para atender aquela população. Então, sede de juízo único ou múltiplo, quando desdobrada em varas. O que são as varas? O que é a vara? É a unidade de divisão judiciária integrada, jurisdicional e administrativamente a uma comarca constituída por mais de um juízo. Então, as comarcas miudinha, juízo único. As comarcas maiores, juízos múltiplos integradas por varas. Cada vara, nós temos ali uma definição em organização judiciária também das competências materiais de cada vara de uma determinada comarca, certo? Então, a vara, ela integra uma comarca de juízo múltiplo. O distrito é uma subdivisão territorial da comarca. A comarca não instalada, todo município que ainda não seja sede de comarca, e aí ele vai fazer, né, vai estar integrado a uma comarca, esse município, né, que é considerado comarca não instalada, vai estar integrada a uma outra comarca para a população ser atendida, essa população precisa ser atendida. Então vamos voltar lá, a partir dessa construção, temos a definição das outras divisões judiciárias. Circunscrição judiciária, o agrupamento de comarcas e comarcas não instaladas, contíguas, com atuação distinta, embora integradas, certo? Então, as comarcas não instaladas, elas vão integrar uma circunscrição judiciária e temos atuação distinta, mas observa-se ali a integração. A região judiciária é o agrupamento de circunscrições judiciárias, a subseção judiciária é o agrupamento de região judiciária e a seção judiciária o conjunto de subseções judiciárias que corresponde ao território do estado da Bahia. Então, nós temos aqui várias divisões judiciárias para efeitos judiciários e administrativos, né, no exercício, no cumprimento da missão do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Tudo começa com qual objetivo? Com a definição de qual divisão judiciária? Comarca, ok? Que delimita ali a competência territorial do magistrado, e nós temos aí vários conceitos do legislador a partir dessa construção, da construção de comarca, ok? E aí a classificação, funcionamento, elevação, rebaixamento, desdobramento, alteração e extinção das unidades de divisão judiciária depende de lei. Essas várias divisões, ela tem o objetivo da administração da justiça e elas podem sofrer alterações de acordo com alguns requisitos. A extensão territorial, é preciso, às vezes, nós temos ali, né, uma divisão muito extensa, mas não tão povoada, que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, atendia muito bem, só que a população cresceu, precisamos mexer nessa divisão judiciária, entendeu? Então, a lei vai observar a extensão territorial, o número de habitantes de eleitores, a receita tributária, o movimento forense, os benefícios de ordem funcional e operacional em relação aos custos da descentralização territorial da unidade judiciária. Então, divisão judiciária, qual o objetivo?
facilitar, otimizar, impor uma logística, ok? Para que o judiciário consiga aí cumprir a sua missão, consiga atender a população resolvendo os conflitos de interesse na busca da paz social. É lógico que isso precisa ser dinâmico, mas depende sempre de lei. Bom, e aí nós temos na própria Lei de Organização Judiciária da Bahia toda a estrutura, toda a classificação das comarcas. A comarca que corresponde ao município, né? Cada município corresponderá uma comarca. E aí esse tema comarca é papo para o nosso próximo bloco, certo? Se você está assistindo essa aula demonstrativa nas redes sociais, acesse o site do curso que aparece aí na sua tela e adquira o curso completo, o módulo intensivo completo. Tenho certeza que você vai ver que é um excelente investimento. Combinado? O objetivo seu qual é? Gabaritar organização judiciária. E esse também é o meu objetivo. Olha só, o nosso bate-papo concurseiro está só começando. Tem muito mais. Bate-papo de conteúdo para enfrentar qualquer banca. Certo? Ok? Te espero lá.